Camarim, com Marco Aurê, ao vivo. Camarim, onde você é convidado a entrar. Camarim, camarim, camarim. Seja bem-vindo a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10. Pois é, hoje o programa tem a nossa convidada especial. Faremos o nosso peculiar suspense, né? E você saberá dentro de instantes. Mas falaremos quem é e o que ela fez, alguma parte da sua carreira, né? Para você imaginar como essa pessoa trabalhou bastante, artisticamente falando. Bem, ela iniciou sua carreira participando no coro infantil dos estúdios Disney, dublando canções para programas feitos especialmente para a televisão. Ainda na infância, participou de gravações de jingles e spots para a rádio e TV. Atuou durante 5 anos como backing vocal de Sandra de Sá e Tavito, fazendo shows e gravações por todo o Brasil. Fez também participação especial como vocalista no disco Alma, da cantora Leila Pinheiro. Decidiu pela carreira solo quando conheceu o padrinho musical Danilo Caymmi, que a presenteou com músicas de sua autoria e com ela dividiu o palco em sua estreia como solista. Em 1998, participou do projeto Novo Canto, ao lado do quarteto em si. O seu show foi um dos escolhidos pela rádio JBFM para compor o programa especial com os artistas que mais se destacaram daquela edição do projeto Novo Canto. Tem 3 CDs lançados e um videoclipe produzido pela MM Salles. Sua primeira turnê internacional foi em 2013. Na ocasião, lançou seu álbum Sede, em Genebra, na Suíça, depois Stuttgart, na Alemanha, e na capital da França, Paris. Já se apresentou ao lado de nomes como Danilo Caymmi, Geraldo Azevedo, Rui Faria, Luiz Cláudio Ramos, Wilson das Neves, Lully Lucinda, Délia Fischer, Renato Piau, entre outros. Bem, falei para caramba, ela irá falar sobre ela dentro de instantes aqui no Camarim. Faremos nosso peculiar suspense e você já saberá quem é a nossa convidada especial dentro de instantes. Não saia daí porque você é convidado a entrar no Camarim. E você está no Camarim, que hoje conversa com Cláudia Amorim. E está aqui finalizando a sua maquiagem, né? Camarim, esse local íntimo, onde as pessoas se despem e se vestem também para entrar em cena. Primeiro se despem, depois se vestem, entram em cena, voltam ao camarim, se despem e botam a roupa. Já tivemos a participação aqui especialíssima de Ana Paula Fraga, vendedora independente da Mary Kay. Pois é, estamos aqui fazendo uma parceria aqui, né, no Camarim hoje. Você inaugurou essa maquiagem especial. Estava falando com elas enquanto a gente estava fazendo. Por acaso, o seu clipe também começa você sendo maquiada, né? A gente legal. Vai ver esse clipe dentro de instantes. Legal. Mas seja bem-vinda ao Camarim. Obrigada. Muitos camarins pela vida? Pois é, há muitos, graças a Deus, né? Acabei de vir de um. Da onde? De Teresópolis, do Sesc Teresópolis. Foi legal? E foi legal, foi muito bom. A gente fez com banda lá e lançou o disco aqui, né? Na região serrana. E foi bem bacana, assim. Tem que agendar Petrópolis. Pois é. Lançamento. Vocês fecham que formação ontem? Foi o Renato Piau nos violões. Grande Renato Piau. Que é meu parceiro já tem uns 8 anos, mais ou menos, que a gente trabalha junto, 8 a 10 anos.
Arthur De Pala, que é um baixista novo, um garoto novo, 20 e poucos anos, mas talentosíssimo, assim, e super comprometido com a MPB. E o Regis Gonçalves, que é meu percussionista já desde o lançamento do disco, no finalzinho de 2012. Fez quarteto? E eu na voz. Na voz. Foi bem legal, foi bem bacana. Eu fiquei bem feliz, legal. assim. Vê se eu trago o Piau aqui. Pois O Luz é. Melodia não reclama de você usar ele muito, não. Roubar ele. Você que reclama do Luz Melodia. Eu que reclamo da agenda do Melodia. Mas até hoje tem dado certo, assim. Acho que a gente só bateu as agendas umas 2 vezes que o Piau não pôde fazer comigo e a gente mandou um sub. Mas geralmente dá certo, assim. Imagino. Você falou sub aí, eu lembrei que eu estava comentando com um amigo meu, que é de teatro, e ele, pô, nós temos que colocar atriz tal para ser stand-in. O teatro, aí eu falei com ele, os atores falam stand-in, né, de standing by, né? E os músicos falam sub. É diferente essa linguagem. Totalmente diferente. Sub para stand-in. Mas as gírias, as coisas que se falam são muito diferentes São mesmo diferentes. nas 2 áreas, assim. Essa expressão que é muito usada, pode falar a palavra? Merda? Pode. Essa a gente não usa em música. Não assim. usa, não usa. Não usa. E é muito usada no teatro. Muitíssimo usada. E a gente fala umas coisas assim, quando a coisa não está indo bem ou está de qualquer jeito, a gente fala qualquer nota. Né? São expressões assim bem diferentes, apesar de serem áreas irmãs, né? São bem próximas. Né? Eu atuei bastante nas duas, estou sempre lá e cá, um pé na música, outro no teatro. Mas então, Cláudia, vamos retornar ao útero materno. Vamos, nossa, vamos. Foi profunda. Foi profundo. Profundíssimo. Vamos lá. Mas e aí, de onde vem esse DNA artístico? Não é de família. Você iniciou a dinastia? Iniciei. Assim, embora minha casa fosse uma casa musical, meu pai tocava violão e tal, era seresteiro. Mas não teve ninguém assim profissional de música na minha história, não. Mas pelo meu pai ser um cara ligado à música, eu sempre tive contato assim, com a boa MPB, desde novinha. Né? E foi isso que te despertou ou foram outros insights que você teve que te levou, quero ser cantora? Foi porque, na verdade, foi assistindo um musical, quando eu tinha uns 10 anos, assim. Um musical? Eu fui assistir Evita. Espetáculo musical? Que era a Cláudia, minha xará cantora, que fazia Evita. E meus pais não tinham com quem me deixar, né? Porque não tinha babá, essas coisas. Já Cláudia o quê? A Cláudia só assina Cláudia. Assina Cláudia. Com Y, né? No I. E aí eu fui junto e quando eu ouvi a Cláudia cantando o Don't Cry For Me Argentina, né? Aquela cena do balcão famosa, que a Evita fala pro povo, assim, nossa, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Legal. E aí, por coincidência, logo depois eu comecei a dublar para Disney, né? Que era um coro infantil. Eles estavam arregimentando crianças mesmo para fazer o coro, né? Que legal. Marcelo Coutinho estava nesse projeto já, não? Não me lembro. Mas ele depois começou a dirigir todas as outras, né? O Marcelo depois. Essa particularmente eu não me lembro. Marcelo esteve aqui no camarim também. Eu sei que uma das diretoras artísticas era a Silva, do Quarteto em Si. Foi até assim que eu conheci o Quarteto em Si. Sei. Quando eu era criança e tal. Aí depois a Silva continuou me acompanhando, por isso que eu sempre digo que a Silva é minha madrinha musical, assim. Porque eu cheguei para ela depois dessas gravações e falei que era isso que eu queria fazer. É lógico que dos meus 11 anos até eu me profissionalizar como cantora, muita coisa aconteceu, né? Né? Então foi Você estudou outra coisa? Eu estudei outra coisa de faculdade, eu me formei em jornalismo, mas assim, eu fui estudar música, fui estudar canto. Estudou onde? Em alguma escola ou particular? Não, particular. Particular. E tive 2 professores de canto maravilhosos, um de canto lírico, outro de canto popular. O lírico foi a Nadjara Rocha e o popular o Felipe Abreu, que é um cara que dá aula para todo mundo, assim. 10 cantores estudam com o Felipe, né? E ele sempre fez as preparações vocais dos discos todos. Que legal. E assim foi indo, né? Um passinho de cada vez, comendo mingau pelas beiradas, porque eu não estou na grande mídia, não estou numa grande gravadora, então tudo fica um pouco mais
Mais difícil, né? E essa tua parte como nos estúdios Disney, você só fez a parte cantada, não chegou a fazer dublagem textual? Não, parece que até hoje assim, né, precisa ter registro de ator, né, para ser dublador, né? Sim, verdade. Precisa ter o DRT de ator. Precisa ser ator. E aí, assim, teve um momento da minha vida, essa história foi um trauma na minha vida. Teve um momento que eu falei assim, eu acho que vou tentar dublar. Aí procurei saber, me disseram isso que precisava do registro. Aí eu descobri uma faculdade de teatro, que eu não sei se é nível superior ou nível técnico, qual né? Era na faculdade na Lagoa, Faculdade da Lagoa, que dava o registro quando você completava o curso. Aí não é a Cal, não? Não, a Cal não. Eu procurei essa. Aí cheguei lá, falei com... Não, o tablado, né? Mas não era o tablado, não. Era o tablado, porque o tablado que é na Lagoa, né? É a Faculdade da Cidade. Ah, a Faculdade da Cidade. Tinha o curso de teatro que dava o DRT. Tá. Aí eu fui lá, conversei com a diretora do curso, que agora eu nem vou citar o nome, porque foi muito constrangedor isso mesmo. Falei, olha, eu sou cantora, eu não quero ser atriz. Aliás, eu não levo o menor jeito para isso, assim. Eu só gostaria de ter o registro porque eu já fui dubladora. Cantando, eu queria ser falando. Aí, não, beleza, tudo bem, pode fazer. Tem gente aqui que nem almeja ser ator, que está fazendo por curtição e tal. Tem médico, tem engenheiro, não sei o quê. Aí fui fazer o curso. Porra, para mim foi um parto aqui. É mesmo. Que coisa horrível que foi para mim essa experiência, assim. Aí no final do primeiro... Porque o ator tem uma exposição muito grande, né? É outra vibe. É outra vibe, né? E assim, foi muito importante para mim, até para me melhorar no palco, aprender a dar foco, não sei o quê. Aquelas teorias todas de teatro. Foi ótimo. Sim, né? Isso ajuda muito, né? Mas assim, foi uma loucura, era uma coisa assim... Enfim, no final de 6 meses, ela me reprovou. E eu não consegui o DRT, peguei um trauma horrível de negócio de teatro para mim, assim, e não consegui o registro. Então eu desisti dessa parada de dublagem, assim. E já tinha minha carreira solo pronta, já tinha disco gravado, já tinha tudo, então eu deixei para lá. Claro, tirei o melhor que eu pude tirar daquilo ali, assim, os professores bacanas e tal. O que eu pude transpor daquilo ali, daquela experiência para o palco de música, né, para a minha experiência como solista, eu fiz, foi legal pra caramba. E você a sua carreira solo, como cantora solo, ela veio posterior aos backing vocals de Sandra de Sá, Tavito também, grande Tavito, né? Pô, meu amigo até hoje, um querido. Compositor. Foi depois. Eu não queria fazer carreira solo, não. Sem querer fui me lembrar. Rua e seus ramalhetes, né? Cantou isso já uma vez? Cantamos com ele, sendo vocalista dele, né? Cantamos na banda dele, na banda dele. Eu não queria ser solista, não. Eu não... Era muito tímida. Não queria fazer solo. Se sentia bem ali nos bastidores. Atrás. Coadjuvante ali. Fazendo dando suporte para a banda ali, né? Com os coros. Não tinha essa intenção de ser solista. Mas aí um dia o Danilo Caymmi me viu cantar, né? E ele falou, Cláudia, você tem um timbre de voz diferenciado, que não é para coro. Sim. Tua voz é diferente, teu timbre é diferente, você tem um sopro na voz, tem um não sei o quê. Você é uma meso mais para contralto, né? Seria isso. Os professores de canto me qualificam como soprano. Como soprano? Sem ser aquele soprano ligeiro que é mais agudo, aquele, não sei se é soprano lírico que é um pouco mais grave, mas eu realmente canto na região média grave. De vez em quando eu vou para os agudos, assim. Aí... Você tem uma extensão boa, né, legal, para o grave, né? Você tem um grave bem encorpado. Eu gosto de cantar na região média. O que eu estava falando mesmo antes da gente... Você falou do Danilo Caymmi. Do Danilo, sim. Então, eu considero o Danilo, assim, que foi ele que padrinho, né? A Silva madrinha, ele padrinho. Que ele que me... Tem que tirar uma foto, você no meio, com os dois ao lado. Oh, nossa, seria foto histórica. Vou ver se eu produzo isso. Aí acabou assim, que ele me deu esse toque, assim. E aí eu falei, vou tentar, né? E... deu certo, assim, gravei o disco e ele cantou no meu disco comigo, no primeiro CD, né?
Me deu 2 músicas inéditas na época, que depois a Nana KM gravou. Eu gravei também. Ele passou 2 músicas. Foi. Uma está no disco, a outra a gente só deixou em show. Depois a Nana gravou. Tem como cantarolar um trechinho de algum? É uma música, olha só que coisa. Ele escreveu para a mãe dele, que adorava pescar. Então a música fala sobre peixe. A música chama Flecha de Prata. E o pai dele falava de peixe o tempo inteiro, Pois né? é. De mar, né? Mas ele tinha essa referência da mãe que gostava de pescar. Que legal. Aí a música assim, ó mãe, olha o peixe que eu peguei. Me diz, ó mãe, que esse peixe eu não sei. Me parece carapeba, roubalo pescada, não sei, ó mãe. É um sambinha de roda. Uhum. Aí vai falando o nome dos peixes, assim. Bacana. E ele gravou comigo, tocou flauta e Que legal. cantou. É bem bacana, assim, eu tenho uma gratidão enorme pelo Danilo, assim. Vai estar sempre no meu coração, porque ele foi muito bacana, muito generoso, sabe? Me ensinou muito e conversava muito comigo sobre música, me dava muita referência de coisas que eu devia ouvir. Foi muito, muito legal. Isso foi no primeiro disco? Primeiro disco. Que foi o? Dia Branco. Dia Branco. Que tem a história do Geraldo, que eu fiquei de contar. Pois é, conta aí, antes da gente De dar tocar. uma pala. Pois é, esse disco assim... Você quer cantar primeiro? Ah, sei lá, você que sabe, você que manda. Não, então fala primeiro, que depois a gente vê se eu te acompanho nela, vai. Tá, não, porque assim, a gente estava preparando o repertório de um show, não era nem de disco. E eu sempre amei o Geraldo, sempre fui fã, todo mundo, né? Quem que não gosta de Geraldo Azevedo, né? E aí eu me juntei com a arranjadora naquele momento, que era a Adélia Fischer, que era a minha arranjadora, e ela criou uma levada, uma sonoridade meio balada pop para o Dia Branco. Ela fez um piano assim meio Elton John, sabe? Legal. E aí a gente fez uma demo. E tinha um amigo em comum que conhecia o Geraldo, me conhecia, e esse cara ligou, acho que ligou para o Geraldo e falou, você precisa ouvir essa versão. É muito diferente e tal, mas é bacana e tudo. Aí ele ouviu assim uma demo, ele nem tinha ouvido ainda a gravação final, né? E aí ele adorou. E inclusive eu canto com a letra um pouco diferente do que ele faz no refrão, e eu perguntei se eu podia cantar daquele jeito, que eu já estava acostumada, ele falou que tudo bem, que ele canta diferente. E aí depois a gente gravou no disco, e aí quando eu fui fazer o disco, ele fez participação especial comigo, ele cantou comigo em outra música, mas ele participou do disco. Então, foi Danilo numa faixa, Geraldo Azevedo em outra, Milton Guedes em outra, Nossa fera. Délia Fischer, Luí Coimbra, assim, Luí Coimbra no violoncelo, ele produziu o disco foi produzido por ele. Ah, é? Ele que produz outros também, ou só produziu esse, o Luí? Não, ele produz outras pessoas, outros discos. Não, sim, não, nos seus discos. Ah, só esse, só o primeiro. Sim. O segundo foi Renato Pial com o Di Stefano, e o terceiro foi o Perinho Santana, esse que faleceu, você soube, né? Eu te falei, né? Pois é. Faleceu 6 meses depois do lançamento do disco. Caramba. Ele estava doente, a gente não sabia. Mas enfim, esse primeiro disco foi uma loucura, assim, porque eu estava saindo de uma história de vocal, ainda estava me experimentando na carreira solo, de repente veio essa enxurrada de gente, de coisa. E eu falei, caramba, e então é isso aí, vamos embora, né? Tá no inferno, abraço o capeta. Vamos embora. Vamos lá. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar, e nesse dia branco
se branco ele for, e esse tanto, esse tonto, esse tão grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo sol, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar, e nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse tonto, esse tão grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Eita, muito bom! Muito bem. Geraldo Azevedo e Renato Rocha. Pois Parceria dos dois. parceria linda isso, né? Essa música é emblemática, né? Ela é um ícone assim da MPB. E a gente, assim, os arranjadores, né? Estou nem falando da minha interpretação, não, estou falando dos arranjadores mesmo. Eles criaram um clima, eles conseguiram manter o clima, os arranjadores não, a arranjadora que foi a Adélia Fischer, mas é porque o Lui também deu uns pitacos durante a gravação, né? O Lui fez a produção Fez a produção de estúdio. A produção musical de estúdio e ela fez arranjo de base, é isso? É, isso. E ele tocou o violoncelo e tocou O violão. cello dele é belíssimo. Ele canta bem também, a beça, né? Ele cantou no disco? Não, só fez cello. E ele é casado com a Renata Greco, que é a produtora, mas acho que ela era atriz, enfim, tem uma parada com o teatro também. Mas aí você estava falando que a atmosfera do arranjo... Eles conseguiram pegar essa delicadeza, né, e o romantismo dessa música e colocar um clima mais pop, mais jovem, assim. Esse meu disco saiu de catálogo, né, ele nem está à venda, mas no meu site dá para ouvir essa gravação. E você comercializa ele em MP3, não? Esse primeiro não. Esse primeiro só tem para audição mesmo, não tem mais para vendagem. Os outros dois têm venda digital e venda física. Ah, legal. Os dois outros, né, o Para Entender as Estrelas e o Sede, que é esse novo, estão pela Guitarra Brasileira, que é o meu selo, né, o produtor fonográfico. E a gente tem distribuição da Trattori, de São Paulo. Legal. E aí tem venda digital num monte de lugar, assim. Bacana. E a gente viu que o disco teve muita saída no Japão, esses dois últimos. Tá vendendo muito bem lá. Que legal. Muito legal. Mas voltando então aí o disco acabou assim com esse peso dessa música como carro-chefe. E o título virou Dia Branco. Dia Branco, né? Que legal. Tinha que ser, né? E ficou sendo a música de trabalho? Ficou. Ah, que bacana. Ficou sendo a música de trabalho. Embora o Geraldinho tenha gravado outra faixa comigo, que chama Retirantes, que é uma música bem nordestina, assim, fala bem da pobreza. Ele fez duas faixas, o Geraldinho? Não, ele só fez essa, o Retirantes. Ah, ele não fez Dia Branco? Ele não fez o Dia Branco. Caramba. Ele só ouviu. Ele é um querido, é um amigão. Outro dia encontrei a gente até jantou junto, eu e o Piau, encontramos ele, a namorada dele, esposa. E a gente até jantou junto no Rio outro dia. Ele é maravilhoso, né? Um dos melhores compositores que a gente tem. Sim, poxa, grandíssimo compositor. Olha só, vou fazer um intervalo e a gente volta para falar sobre os outros discos de Cláudia Amorim aqui no Camarim. Cláudia Amorim no Camarim. Até já. Até rima, né?
E você que chegou agora está no camarim, esse lugar íntimo, né? Esse lugar de preparação para o palco. E hoje temos aqui a artista Cláudia Amorim, cantora. Então, Cláudia, falamos do Dia Branco, Que foi o primeiro disco, que né? foi a sua estreia, assim, com chave de ouro. Nossa. Você ficou muito, assim, emotiva, emocionada com essa, E eu com ainda essa estava coisa... grávida, eu te falei isso? Não, não Estava grávida do falou. meu primeiro filho. Eu ainda gravei o disco É grávida. mais emotiva ainda, mais sensível, de repente estrear com tanta gente fera, né? Foi uma loucura, assim, que a gente fez o planejamento, né? E com a produção, né? O Lui e a Patrícia Vergara, que também produziu com ele, com o Lui. Os arranjos já estavam mais ou menos prontos, porque eu já vinha trabalhando assim em show. O Lui não começou do zero os arranjos, não. E a Adélia já tinha feito os arranjos de base, conforme você falou. E aí, de repente, estava grávida. E aí fiz disco, filho, foi tudo ao mesmo tempo e tá tudo certo. E quem nasceu? Pedro, Pedro. meu filho mais novo. E assim, a gravação durou 9 meses. Que coisa, né? Foi uma Gestação mesmo. gestação. Uma loucura isso. Que legal Uma isso. loucura. No finalzinho, a minha médica já não me autorizava Então mais nasceu aí. o Pedro e o Dia Branco. Disco, é. E depois eu lancei o disco com ele bebezinho. Foi uma loucura, assim, mas... É, Mulher dá conta de várias coisas ao mesmo sim, tempo, né? verdade. Aí foi tranquilo. Amamentava, lançava disco, tudo ao mesmo tempo. Foi ótimo. E aí depois, o segundo disco, Aí o segundo disco já foi produção do Renato Piau e de um baterista de Natal que chama Di Stefano. Esse segundo você já disco... estava tocando com piau no Dia Branco? Não. Você começou a tocar, A partir depois... do segundo. E mesmo assim, a gente se conheceu para fazer o lançamento do disco aqui no Rio e para botar o disco no selo dele. Ele gravou 2 faixas do disco, porque as outras já tinham sido todas feitas em Natal. Porque esse disco, o segundo disco, assim, é como se fosse um parênteses assim, no meu trabalho. Ele não é muito característico do trabalho que eu faço, porque foi um disco feito para o Japão, para o mercado japonês. Então era um disco de bossa nova. Ou um samba bossa, uma coisa assim, meio nessa onda assim para o Japão. Aí, quando eu conheci o Piau, ele falou: Cláudia, mas a gente tem que lançar o disco no Brasil também, não adianta Inicialmente seria só só lá. para lá. Aí o Piau falou: vamos gravar mais 2 faixas aqui no Rio, com uma onda mais parecida com o teu lance mesmo, e a gente lança ele aqui. Foi aí que começou a minha parceria com ele. Depois a gente passou a montar show, aí ele virou banda, e, enfim. Aí a gente está junto já há 10 anos, 8, sei lá. Que legal. E aí foi por causa desse disco. Aí esse disco foi gravado parte no Rio Grande do Norte, porque o produtor era de lá. Eu tinha patrocínio de empresa aérea, essas coisas. E depois a gente gravou 2 faixas aqui. Aí lançamos aqui, jogamos lá no Japão, que era uma intenção, né, em venda digital. Mesmo assim, o disco físico foi para lá também. Só não fui eu. Queria muito, né, fazer show lá. Mas E a sua turnê na Europa foi com esse segundo disco? foi com esse aqui. Ah, a gente vai falar sobre ele depois, Foi então. novo. E você tem 10 anos com o Piau, vocês chegaram a ter parceria? Musical? Não. Não fizeram, porque ele é compositor também, né? E você compõe, escreve? Não, eu assim, de uns anos para cá houve assim uma tendência no mercado de dizer que todas as cantoras tinham que também compor. Não sei se você se lembra disso, se falou muito, porque antigamente não tinha isso, Elis não compunha, Não, Zezé raramente, Costa, né? Raramente. Mas aí começou assim uma coisa assim de uma tendência meio assim. E todo mundo me botou muita pressão assim nesse sentido. E eu resolvi tentar e fiz algumas coisas com o Perinho. Você funciona bem sob pressão? Não. Não? E nem me acho compositora. Eu fiz, sabe assim, Marcos, assim, eu fico pensando, quando eu ouço uma composição do Tom Jobim, uma letra do Chico Buarque, assim, e eu vejo uma coisa que eu escrevo, assim, não bate, entendeu? E eu não tenho essa necessidade interna. Sim. Porque se eu tivesse, dane-se, se é bom, se não era, uma necessidade minha, eu faria de qualquer forma, como cantar é o ar que eu respiro. Se composição fosse isso, tudo bem. Mas não era uma coisa assim que eu estava um pouco me forçando a fazer. Mas não foi uma experiência ruim, pode ser até que eu pense nisso mais para frente, sei lá. E vamos falar sobre o repertório, então, desse segundo disco. Qual o título do segundo disco? Do segundo, Para Entender as Estrelas. Para Entender as Estrelas. Isso é o título de uma música?
É um trecho de uma música que seria música de trabalho. De quem é? Do Manassés Campos, que é um cara do Rio Grande do Norte. Eu gravei nesse disco, eu gravei 4 músicas dele no mesmo disco. E nesse aqui eu gravei mais uma. Eu adoro ele, assim. É. Eu acho que é o compositor até que eu mais gravei, assim. Você tem como cantarolar um trecho dessa para entender Essa eu não lembro, Marquinhos. Que alguma desse compositor que você citou, falou 4? Então, tem nesse disco aqui uma dele, que é um forró. É. Ai, que saudade de você, meu bem. Aí é um forró mesmo. Ai, que saudade de você, meu bem. Lembrar do teu beijo me deixa sorrindo, me faz menina cantando ao luar. Lugar de amor amarrado no peito, com o nó direito pra não se soltar. Coitado de quem duvidar algum dia que toda a ciência e a filosofia vão ter condições de poder explicar. Oh, lerê, oh, lará, vão ter condições de poder explicar. Oh, lerê, oh, lará, vão ter condições de poder explicar. Bacana. É bem forró, né? A gente fez agora. A praia dele é toda assim, regionalista? Não, ele faz balada, ele faz samba bossa. Ah, que legal. Aí, como eu te falei, foi um disco feito para o mercado externo, então ele tinha um perfil diferente. Né? E só inéditas? Não, gravei Caetano Veloso, Saudosismo, que é uma música que faz uma homenagem à Bossa Nova, ao João Gilberto. Gravei uma do Geraldo Azevedo, que a gente colocou numa levada de bossa para ficar dentro do perfil. Qual foi? Foi uma América Futura, Geraldo e Capinã. Não conheço. E... Mas promete essa parceria. Pô, bonita deve pra ser caramba, bem legal, música. né? Capinã. Muito bonito, uma letra revolucionária, assim, humanitária. E agora eu não lembro qual a outra. Ah, Sabiá, do Chico e Tom Jobim. Olha, Sabiá, primeiríssimo lugar em 1968. Era o meu sonho gravar Festival Internacional da Canção. Sabiá tirou em primeiro lugar. Isso. E, para não dizer que não falei das flores, tirou em segundo lugar nesse festival. Aí teve a tal da Vaia. A Vaia, porque o pessoal queria que, para não dizer do Geraldo Vandré, fosse o primeiro lugar. E ganhou Sabiá, né? Do Tom e do Chico. E era o meu sonho de... Que também era subversivo, assim, tinha um toque de falava protesto. do exílio, né? Falando das pessoas que foram para o exílio. Assim, os produtores não queriam muito que gravasse, primeiro porque já era uma música histórica, datada e milhões de vezes gravada. Milhões de vezes gravada? Acho que sim, muita gente gravou, Sabiá. Olha, eu te confesso que eu não tenho referência nenhuma, assim, de alguém que tenha regravado ela. Aí eu falei que era a única faixa que eu queria fazer, assim, meramente pessoal mesmo. Tanto é que ela nem entrou em show. Ela ficou só gravada no disco, a gente não trabalhou ela depois em show, em nada. Porque era uma vontade minha, assim. Uma música que você gostava muito? Que era o que eu queria muito gravar. Tinha alguma ligação com alguma pessoa especificamente? Não. Cantarola ela, por gentileza. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Fui lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá cantar, o meu sabiá. Pois eu quero falar um pouco mais sobre essa polêmica que gerou esse festival. A música, para não dizer que eu não falei das flores, é uma música belíssima. E o Geraldo Vandré é maravilhoso. Sim, ela tem uma melodia riquíssima, né? Eu até componho muito nessa linha, com harmonia simples e melodia que viaja mais. Mas, por exemplo, o que os jurados têm em mãos? Ele tem quesitos para avaliar, ele tem melodia, letra e música, e harmonia. Então, quer dizer, no quesito harmonia, para não dizer que não falei das flores, ele não tem como tirar uma nota boa, né? São 2 acordes só. Então, harmonicamente... Sabiá era mais interessante. Harmonicamente ela é muito mais rica. Então, nesse quesito, certamente ela perdeu para Sabiá. Mas depois ela realmente virou uma E virou grande, um hino, né? Um hino. A grande canção de protesto que a gente tem de todos os tempos. A canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Tá grave, né? Vamos mudar esse tom.
só um pouquinho. É que tom de mulher e tom de homem é uma loucura, né? Porque é bem diferente. As regiões, né? Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Revolução, 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 mais arroz e mais feijão. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Os quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria ou viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é bonito demais, isso, né? É muito bonito. Muito Essa bonito. letra é muito bonita. E imagina isso nos anos 60, Pois é. pós AI-5, nos anos 70. Imagina isso. Em plena ditadura militar. Como é que isso não ecoava nas pessoas, na juventude? Diz que ele né? foi preso logo que acabou de tocar a música, né? É, Ele eu não sei. Eu sei, assim, que ele está sumido, né? E ele tem um repertório vastíssimo, Vastíssimo, né? é. O Quinteto Violado, outro dia, lançou aí um disco todo em homenagem a ele. Disparada é dele, A né? disparada é dele, que é maravilhosa. Eu adoro, eu sou uma fã. Eu tinha vontade de fazer até, eu cheguei até a pensar O em Geraldo fazer. Azevedo compôs com ele. Compôs com ele, é a canção da despedida, não é? Não é que já vou-me embora? Acho que é a canção da despedida. O Geraldo Azevedo foi preso porque tocava na banda do Geraldo Vandré. A harmonia, não lembro, tá alta esse tom também. Mas eu já O Geraldo, toquei o Geraldo Azevedo foi preso porque tocava na banda do Geraldo Vandré, não tinha mesmo? envolvimento político com nada, Caramba. com partido com nada. E ele pegou cana braba mesmo, assim. É mesmo? É, ele que me contou essa história. Essa história, ele não fala muito sobre isso, mas ele até foi anistiado recentemente. Ele foi, inclusive, foi sequestrado quando passeava na rua com a mulher dele grávida, O o Geraldinho? Geraldo Azevedo. É mesmo? Por conta dessa onda com o Geraldo Com o André? Geraldo Vandré. Não sei se por conta da parceria da música ou por conta dele tocar na banda. Ele era da banda do Geraldo, do Vandré, que eu agora esqueci o nome. Pô, tinha um nome bacana a banda, agora esqueci. Mas isso tem na
Perinho, o Rio continua lindo. Camarim, voltamos ao lugar íntimo, camarim, realmente, conversando com Cláudia Amorim, que rima com camarim. Pois é. Então, Cláudia, estamos chegando ao fim já, vai que rimar. pena, tá tão bom o Enfim, papo, né? pois é. Cláudia, vamos pro terceiro disco, então. Pega ele ali pra gente Esse aqui. mostrar. Eu quero que você autografe depois. Tá bom, claro. Um prazer. Essa é a PB? Vamos... PB essa aqui. Então vamos dar para aquela lá. Não, a PB é essa aí mesmo. Meu Deus do céu. Vamos mostrar isso aqui como? Aqui, já estou mostrando ali. Cláudia Amorim, projeto gráfico bacana. De quem é? Luciana Lumix. Muito bom, né? Eu também adoro esse projeto. Esse é o SED, né? Uhum. O ensaio fotográfico ficou bacana. Na praia. Né? Aqui dá e pra tem ver. a história da mensagem na garrafa, né? Que dá milhões de interpretações, cada um tem a sua, sobre o que é essa capa desse disco aí. Eu já ouvi todo tipo de interpretação. Aqui a foto que eu peguei para fazer a chamada lá no camarim. As fotos são da Ana Paula Migliari e o projeto gráfico da Luciana Lumix. Bacana. E esse disco, então, SED, como é que foi a produção? Então, esse disco, ele foi pré-selecionado ao Prêmio da Música Brasileira, de 2013. Pô, graças a Deus, só tem tido críticas muito positivas, assim, e ele não foi indicado, mas ele foi pré-selecionado, ele entrou numa lista, assim, muito seleta, sabe? Uhum. Então, eu fiquei muito feliz, foi assim... Foi uma satisfação muito grande, porque esse disco foi feito com muito esmero, assim, da parte de todo mundo e principalmente do produtor. Perinho Santana. Do Perinho Santana. O Perinho é um dos grandes guitarristas, era um dos grandes guitarristas desse país, junto com o Renato Piau, e ele estava entrando nessa onda de produzir. E aí ele estava trabalhando com alguns artistas novos, a gente já tocava junto nesse trio, né? Eu, Perinho e Piau, que é o trio do clipe. Sim. A gente fez anos nessa formação de trio, fizemos show pra caramba, fizemos São Paulo, fizemos Rio, fizemos um monte de lugar com esse trio. Pois é. Cláudia, chegamos ao fim. Então, a Sede é o meu último disco, mais recente, está aqui. Tá aí. Sede, Cláudia Amorim no Facebook, né, Cláudia? Quero agradecer a tua presença. Obrigada. E vamos cantar uma música desse Vamos, disco. tenho Sede do Dominguinhos, arranjo do Luiz Cláudio Ramos. O Luiz Cláudio arranjou 2 faixas das 12 e o Perinho arranjou as 10. E vamos fazer aqui ensaio no camarim. Vamos ensinar, Camarim fica né? por aqui, camarim fica por aqui. E domingo, 19h30, temos reprise desse programa que entrevistou a cantora Cláudia Amorim. Um grande abraço e até o próximo camarim. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar, e o céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor, se não me deres posso até morrer. Meu coração só pede o teu amor, se não me deres posso até morrer. D'água tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um copo d'água
e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar, quer brotar. O sol logo escurece quando vai chover. Quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso